É um prazer receber-vos e para ouvirem as palavras sábias dos senhores que vão falar a seguir. A quem eu agradeço já agora estarem aqui, o Mário Cláudio, escritor celebremente conhecido de todos, e o Lionel de Castro, que é um fotojornalista da Global Imagens, que pertence ao grupo do Jornal de Notícias, onde ele iniciou a sua carreira. Eu queria vos dizer que eu não vou falar muito pouco, porque esta sessão é quem sabe falar sobre estas coisas, e são estes senhores. Nós não somos, nem eu não somos parte interessada em nenhum dos trabalhos que aqui está, portanto somos apenas uma entidade interessada na divulgação de atividades culturais e muito focada na área da fotografia. Queria-vos dizer também que para nós este evento é muito especial, porque nós costumamos fazer uma tertúlia mensal sobre temas fotográficos, mas resolvemos ultrapassar um bocadinho esses limites e sair da fronteira da nossa área de conforto. E, portanto, resolvemos confrontar várias visões, e neste caso a literatura, portanto a linguagem das palavras com a linguagem da luz, com a linguagem fotográfica, e convidamos e gentilmente acederam a estar aqui. Vai ser fantástico confrontar as visões, ver as complicidades que existem entre estas duas linguagens ou não. Eu lembro que o Mário Cláudio se iniciou há 50 anos atrás, em 1969. De qualquer maneira, queríamos lembrar que isto é uma sessão muito informal e, portanto, o que nós vamos ter aqui são fotografias do Lionel, que vão ser comentadas pelo Mário Cláudio, mas vão falar provavelmente de outras coisas. A sessão vai ser inteiramente deles, portanto eu não vou perturbar, mas peço à assistência que sempre que queira comentar, acrescentar, perguntar, esteja à vontade e faça em qualquer momento, porque é, digamos, esse o nosso espírito. Também queria convidar-vos, se quiserem, digamos, estes ciclos vão continuar por um conjunto de meses que não sabemos quais são. Queremos confrontar sempre a fotografia com outras áreas da criatividade e da escrita, música, arquitetura, literatura, claro, como sempre. E, portanto, se quiserem propor, ou propor-vos, ou propor alguém que venha cá, estejam à vontade, é só falar connosco. Muito obrigado e boa sessão. Muito boa tarde. Portanto, o meu nome é Lionel, sou fotojornalista do Jornal Notícias e do grupo que este jornal integra, da Global Imagens. A minha formação foi feita na Escola Superior de Jornalismo, fui aluno do professor Mário Cláudio e da professora Celeste Natário. Tenho a honra de a ter aqui na primeira fila e já a trabalhar no Jornal Notícias, concluí o curso. E, entretanto, também comecei a lecionar fotografia, nomeadamente fotojornalismo e fotografia documental, que é a MESAP, posteriormente também no Instituto Português de Fotografia. Agora já me estou a lecionar nessas duas escolas e entretanto, recomecei a lecionar na Universidade do Minho. Portanto, este trabalho que nós trazemos aqui é um trabalho que é constituído por várias histórias que eu faço no meu dia-a-dia para o jornal. E um dia, em conversa com o professor Mário Cláudio, ele convidou-me para um almoço e ele disse: Lionel, temos que fazer um projeto, os dois. Eu estava aqui a pensar em histórias do sofrimento das pessoas, pessoas que sofrem com o sofrimento das outras pessoas. E a proposta do professor Mário Cláudio, ele apresentou-me logo o título chama-se Almas. A proposta do professor Mário Cláudio não era mais do que aquilo que eu fazia no dia-a-dia no jornal. Portanto, nós em jornalismo
ou a minha maneira de estar no jornalismo e na fotografia documental é sempre denunciar injustiças e promover histórias felizes. Portanto, é um trabalho de vida, é um trabalho sempre à volta do amor. São pessoas que amam, que cuidam por amor e que amam para cuidar. Portanto, e que ao mesmo tempo, tal como o professor Mário Cláudio me propôs, são pessoas que sofrem com o sofrimento dos outros. E esta primeira história que eu vos vou apresentar é a história do Sr. Job e da Dona Amélia, que são pessoas que me foram muito queridas, são os pais de uma colega minha de trabalho, em que a senhora foi-lhe diagnosticado Alzheimer aos 53 anos, e o marido tomou conta dela desde essa altura. Houve um período inicial em que o marido era bancário e levava a senhora para o banco. Para ter uma ideia, o senhor estava a atender os clientes no balcão e a senhora estava em frente a ele, porque ele não tinha com quem a deixar, e ele também ainda não se sentia, ainda não tinha uma boa condição de vida, ou melhor, uma reforma, uma pensão, chamem-lhe o que quiserem, que lhe permitisse ficar em casa. Queria, antes de mais nada, dizer que estou aqui com o maior gosto, acedendo ao convite que me foi dirigido uma amiga de sempre, Manuela Mendes Ribeiro, que está ali, que me apresentou o David, e quando me falaram naquilo que tinham um projeto, que era o diálogo a estabelecer entre mim e alguém ligado à fotografia, eu pensei imediatamente no Leonel. Ele já explicou, talvez, porque é que eu pensei nele, porque tínhamos já esboçado um projeto comum, que é disso que se vai tratar aqui, e é preciso dizer o seguinte: o Leonel foi de facto meu aluno na Escola Superior de Jornalismo e foi daqueles poucos que seguiram o caminho do fotojornalismo. A escolha não podia ter sido mais acertada para ele. De facto, trata-se aqui de uma evidente vocação, e isso pode-se medir pelas provas magníficas que ele tem prestado como fotojornalista, mas já desde o tempo em que ele passou pelos bancos da Escola Superior de Jornalismo, que foi meu aluno, eu detectava nele uma qualidade rara, que é uma coisa que não se vê muitas vezes de forma evidente nos jovens, que era uma humanidade profunda, tinha uma vigilância do outro, uma atenção ao outro e, sobretudo, ao sofrimento do outro, que acontece a partir de certas idades, sobretudo a partir da maturidade, mas que na adolescência e no início da idade adulta não são características muito visíveis. O que vamos ver aqui são coisas dolorosas, não são de forma alguma imagens jubilosas, ou acalentadoras, ou confortáveis, ou sequer bonitas, ou digamos terão uma outra beleza que é preciso encontrar, mas que não é aquela beleza imediata de um pôr do sol ou de uma flor colorida. E a verdade é que essa espécie de murro no estômago que estas imagens nos dão acaba por se transformar num desafio. O desafio é este: o que é que eu posso fazer quanto a isto? Eu acho que todos nós podemos fazer alguma coisa. Eu, na minha qualidade de autor, de escritor, ficcionista, poderei relatar algumas vidas, contar a história delas, as vidas de fora e as vidas de dentro, o que as pessoas fazem e o que as pessoas são, aquilo que elas pensam e aquilo que decorre do seu cotidiano visto pelos outros. É esse o olhar que eu vou tentar fazer incidir sobre estas fotografias, o olhar não ficcionista. Não sou um crítico de fotografia, nem de coisa nenhuma, é o olhar não ficcionista, e vou-vos apontar apenas, ou tentar apontar, os filões que eu exploraria em cada uma destas fotografias, se quisesse basear nelas para vos contar uma história, ou para vos passar alguma mensagem, ou para sequer fazer a reportagem destes casos por palavras, como o Leonel a fez por imagens. Aqui temos, portanto, um senhor que significativamente se chama Jó,
e como sabem, o Jó é uma figura bíblica a quem aconteceram coisas terríveis na vida, mas que nunca perdeu a fé e que, portanto, continuou o seu percurso, a sua rota, independentemente dos obstáculos que lhe foram surgindo no caminho. Acabou por ter uma recompensa, mas nós podemos dizer que essa recompensa, de alguma forma, aliás, a recompensa no texto bíblico ocupa poucas linhas, meia dúzia de linhas, quando Deus resolve indemnizá-lo de todo esse sofrimento. Não é isso que importa, não é? A recompensa maior terá sido precisamente o cumprimento de uma missão que foi designada, a missão de enfrentar a adversidade, ou muitas adversidades, mortes, perdas de todo o tipo, perdas de bens, perdas económicas, traições de amigos, traições de familiares, tudo aquilo que faz da nossa vida um calvário. Todos nós experimentamos de uma forma ou de outra, em uma ocasião ou noutra. E este calvário, atravessado pelo Jó e pela sua mulher, chamada Amélia, aqui os vemos aos dois, é um calvário em que quem alomba com a cruz, quem carrega a cruz, é ele. Ela também, mas de uma forma menos patente. É ele que arrasta a cruz e arrasta diariamente, sem horizonte, portanto, sem a hipótese de uma ressurreição pessoal, embora se possa conceber um outro tipo de ressurreição para quem tem crenças religiosas. A primeira interrogação que eu faço perante esta fotografia é esta: é noite? É dia? Nunca mais amanhece? É muitas vezes assim que decorre o cotidiano, a vida diária de um cuidador, de uma pessoa que cuida de outra, que está imobilizada, incapaz de reagir, como aqui neste caso, ou em grande sofrimento. Porquê é que o dia não raia? Porquê é que não aparece a luz? Porquê é que a escuridão é avassaladora? Porquê é que isto nos arrasta assim e não há um rasgão que nos permita sair daqui, contemplar, fugir, ou de alguma forma esquecer aquilo que estamos a viver? Portanto, esta indecisão sobre as horas do dia, que se vive nos hospitais, que se vive nas casas, é de facto uma espécie de claustrofobia permanente, não é? De prisão, uma ratoeira de que é muito difícil escapar, ou que só se escapa, digamos, pela morte. A segunda pergunta que eu queria fazer aqui já tem a ver com a relação entre ambos. É alguém que recebe um beijo, provavelmente como recebeu o primeiro beijo de namorados, aquele mais tímido, que ainda não se arriscou a ser um beijo erótico, mas que é o primeiro beijo de afago que os namorados dão ou davam nesta altura. Agora as coisas são muito rápidas, o beijo o primeiro beijo, muitas vezes, que até é o último, é bastante caloroso. Mas aqui não. Aqui, entre namorados, os beijos eram contados e medidos, e o primeiro beijo era assim. Era um beijo na testa, um beijo na mão, um beijo na face, o tal que se pedia e dá-se, como dizia um provérbio antigo. É ela que recebe o beijo, como recebeu o primeiro beijo. E quem é que vai receber o último? Nós não sabemos quem vai receber o último beijo. Porque este homem que está na idade em que está, a tratar da mulher que está ali, pode fracassar no seu percurso, no seu itinerário, pode estar abaixo das canetas, como nós dizemos de forma vulgar, e esta senhora que está ali pode continuar, pode sobreviver, quando é possível, nas nossas vidas, e pode ir muito além dele no tempo. Se ela morrer antes, é ele que lhe dá o beijo. Se ele morrer antes, não recebe beijo nenhum. Porque uma mulher que está nesta situação não sabe o que é um beijo. E o terceiro elemento deste quadro, isto é um quadro, que eu gostaria de chamar a atenção, é a andorinha.
está ali em cima. É uma andorinha que nunca mais volta, que não anuncia a primavera. Por isso é de barro, não é uma andorinha de penas, é uma andorinha de barro. A andorinha de penas não se sabe se vai chegar, nunca mais chega, provavelmente. Ele sabe que a doença é reversível, que a andorinha nunca mais vai voltar, que a primavera não vai acontecer. Mas tem ali uma outra andorinha, é a única possível. A que não sente, a que não parte, nem regressa, a que não emigra, e que é uma andorinha de barro. Poderíamos passar à imagem seguinte. Aqui está, de facto, é um corolário daquilo que eu disse antes. Parece dia, pode ser o raiar de dia, pode ser o fim da tarde. No quarto do doente, muitas vezes, a luz não se distingue num caso ou no outro. Pode ser o princípio da manhã, uma manhã igual a todas as manhãs, anunciar um dia igual a todos os dias, um sofrimento igual a todos os sofrimentos, dois sofrimentos, igual aos dois sofrimentos cotidianos, e pode ser também o fim do dia. O fim do dia que anuncia um outro absolutamente igual àqueles que, entretanto, já passaram. E depois neste quadro de vida, portanto, nós temos a família toda reunida à volta da senhora. O quadro que está ali na parede são as filhas, quando eram pequeninas, e entretanto a Dona Amélia já não está entre nós, mas o senhor Jorge cuidou dela até ao último segundo, e foi ele que deu o último beijo. Eu queria referir aqui um elemento importante e que faz parte também da nossa cultura atual e da diferença de género, e que é um dado da psicosociologia em que vale a pena refletir. Tornou-se relativamente vulgar, há muitos casos, cada vez suponho que mais frequentes, de abandono de um cônjuge pelo outro quando se detecta uma doença terminal, ou quando há uma coisa terrível como esta que está a acontecer aqui. São muito mais os homens que abandonam as mulheres do que as mulheres que abandonam os homens. Não é? E muitas vezes os homens abandonam numa reação de fuga, não é? Fuga para a frente, deixam a casa, deixam a mulher, não querem pensar nisso. Muitas vezes arranjam outra mulher, arranjam outra pessoa, reconstituem a sua vida sobre, na melhor das hipóteses, sobre a culpa, na pior das hipóteses, sobre a sua patifaria, não é? Sobre a sua infâmia. Mas essas situações são frequentes, são cada vez mais frequentes. A mulher tem uma capacidade de dádiva, de atenção, e tem uma fidelidade que muitas vezes não passa por sentidos, não é necessariamente só a fidelidade sexual, é a fidelidade ao acompanhamento do outro, daquele que sofre. Isso é mais vivo nas mulheres que nos homens. A história inteira, lá para trás, mostra-nos que isso é absolutamente assim. Vamos ver aqui à frente uma mãe a cuidar também, várias mães a cuidar dos filhos e uma a cuidar do filho adulto. Aqui temos a história da Mara e do Nelson. A Mara tem 36 anos, o Nelson 45. Ela sofre de sucessivas depressões, dada à condição do filho. Portanto, o Filipe precisa de 1.500 a 2.000 euros mensais para as sucessivas sessões de fisioterapia, terapia da fala e terapia opcional. Acontece que a Mara recebe, neste momento não recebe, e o Nelson recebe do trabalho dele numa fábrica de calçados, recebe 600 euros mensais. O resto do dinheiro ele recolhe sucata para vender e para fazer esse mesmo dinheiro para pagar os tratamentos do filho. A maior parte das histórias que eu apresento aqui, nomeadamente das crianças, falamos de doenças raras. E o Filipe sofre da doença do síndrome de Norrier. Portanto, e é também vítima de negligência médica.
Pronto, agora passo a palavra ao professor Mário Cláudio para... Eu gosto muito desta imagem por isto, porque isto de facto é uma natividade, não é? É uma Sagrada Família na natividade. Temos o pai, temos a mãe e temos o menino que está envolto em faixas, como diz o Evangelho da Natividade, ou a quem se estão a tirar ou a pôr as faixas, e temos essa convergência das duas atenções, a do pai e da mãe, sobre este menino. Nem sequer falta a presença dos bichos do presépio, aqui substituídos por este cão, que é um cão dramático, que lança uma espécie de grito de alarme, não é? E diz o que é que se pode fazer contra isto. Esse cão é um cão interpelativo. Todas estas 4 figuras, mãe, pai, menino e cão, a que nos interpela é o cão. O cão é que está a interagir connosco. Os outros não estão envolvidos naquela tríade de que fazem parte, que nos ignoram. Mas o cão não. O cão está a alertar-nos, está a chamar a nossa atenção, está a gritar, está a pedir-nos ajuda, está a pedir-nos pelo menos consciência daquilo que está ali a passar-se. E poderíamos dizer também, para quem tem alguma vertente espiritual na sua vida, que qualquer uma destas figuras, destas 3 figuras humanas, é um escolhido, não é? Há algo escolhido para ser doente, foi escolhido, foi apontado para ser doente, não é? E há os outros 2 escolhidos para tratarem dele, o pai e a mãe. Há aqui um elemento de eleição feita por poderes eventualmente sobrenaturais, ou por aquilo que podíamos chamar genericamente o destino, que transforma cada uma destas pessoas num selecionado, alguém que foi apontado para se distinguir dos outros e cumprir esta penosíssima missão de cuidarem de um e de se deixar cuidar pelos pais, porque não há de facto alternativa nem para uns, nem para um. Eu peço desculpa, eu posso... Eu ia propor o seguinte, se me permitem. São 15 imagens. Para não interromper muito, pedia-lhe se, no fim das 5 primeiras, fazíamos um intervalo e punham as vossas questões. Podem até anotar em relação a uma ou outra aquilo que quiserem fazer. E depois, no fim das 10, outra vez, estabelecíamos o diálogo e no fim outra vez. Porque de outra forma fica um bocado misturado e perde-se um pouco o fio à meada. Está de acordo? Pronto. Obrigado. Muito bem. Aqui temos a história da Carla, como vos dizia há bocado, um azar nunca vem só. Ela tinha, ela também era empregada da Macro, em Matosinhos. O filho à nascença, portanto, à nascença, foi diagnosticado atrofia muscular e espinhal grau 2. Ela e o marido, portanto, tiveram uma vida dura, o marido também sempre a trabalhar no duro e a receber o ordenado mínimo, e ela também, portanto, e a vida deles dependia, portanto, a vida deles era dedicada inteiramente para os cuidados do filho. Há uns anos foi diagnosticado ao marido um cancro. No curto espaço de tempo também a deixou sozinha a cuidar portanto, deste menino. Este menino é completamente dependente, ele não consegue fazer nada sozinho, mas é um miúdo muito inteligente, portanto foi sempre um miúdo com excelentes notas na escola. Ela vive com uma pensão de 450 euros por mês, e entre fisioterapia, medicação e todos os produtos de higiene necessários para o miúdo. Portanto, este dinheiro tem que dar para o mês, para os 30 dias do mês, não é? Eu aqui gostava muito de destacar a presença desta roda, a roda da cadeira de rodas, porque o seguinte, há pouco falávamos em destino e de facto esta roda de alguma forma pode simbolizar ou prefigurar a roda da fortuna. Portanto, pode-se perguntar
porque é que a roda da fortuna determinou que isto acontecesse. A mãe se poderia perguntar, mas nunca pergunta. A mãe poderia perguntar: o que fiz eu para me sair isto na rifa? Mas não pergunta. Ela não pergunta isso. Ela diz: é assim e tenho que fazer eu. Tenho que ser. Tenho que aceitar. Tenho que andar em frente. Tenho que cuidar dela. Isto é o primeiro elemento. Outro elemento que eu acho muito bonito nesta fotografia é que isto é uma pietà ao contrário. É uma pietà em que quem suporta a mãe parece ser o filho. Este filho que está ali é que tem a mãe ao colo, digamos assim, exatamente como acontece nas grandes imagens da Pietà, conhecem, ligadas até outras. Portanto, é uma mãe sofredora, como é a mãe da Pietà, mas aqui o filho deita a mão. Aqui o filho, sobre a qual o filho põe a mão. Sobre a qual o filho projeta a sua ternura, mesmo que se trate de uma criança sensível. Aquela mão denuncia o que denuncia, a cumplicidade que há sempre entre mãe e filho, aquilo que é absolutamente indissolúvel e que fica, se calhar, na fronteira entre aquilo que se sente, ou que se julga que se sente, e aquilo que não se sente, ou que se julga não se sentir. Portanto, é como revertêssemos mais uma vez à passagem bíblica. É impossível não referir a Bíblia nestes casos. É impossível, não é? Ou qualquer outro texto religioso para substituir a Bíblia, porque vivemos numa tradição judaico-cristã, e quando olhamos para aqui, vemos que aquele miúdo que olha para nós, que também nos interpela, como acontecia com o cão, está a dizer a todos nós: esta é a tua mãe. Esta é a nossa mãe. Porque a nossa mãe teria reagido assim, em princípio. Todas as mães reagem desta forma. Todas as mães dialogam com o filho doente ou morto, como esta mãe está a colocar. Aqui temos a história da Gabriela Santos. Ela tem 50 anos, e a Matilde com 11 anos. A Matilde sofre do síndrome de Jorge. Ela mensalmente gasta 500 euros com os tratamentos da filha e os produtos de higiene. Tem uma pensão também curta. Neste momento está desempregada. Ela, desde o momento que a filha nasceu, ela abandonou, portanto, a vida profissional dela, e ela, para aguentar os gastos mensais, ela faz pequenos trabalhos em barro e depois vende em feiras. E a Gabriela também foi abandonada pelo marido poucos anos depois da filha ter nascido. Portanto, ela não aguentou ele não aguentou a pressão e saiu do casamento. Ora bom, aqui temos este animal, que eu acho que é a animalidade que define isto. Este animal, e nós podemos interrogar porque é que a mãe não está a cuidar da filha e parece que está a ter roubado para dar a ternura da filha para este animal. É porque ela talvez entenda ou perceba difusamente que um animal é também um ser vivo, com sofrimento igual ao nosso, que precisa de ser acarinhado para que a gente o utilize, servindo-nos dele, ou para que os afetos entre animal e pessoa não pertençam a universos completamente distantes. Aquela menina está num estado de vegetativo, em que a animalidade é o mais importante. São as funções animais do corpo que estão aqui claramente denunciadas e que são também as do animal. Do animal que sofre, do animal que vive, como sofre e vive, apesar de tudo, aquela menina. E nós podíamos pôr aqui uma questão muito interessante, não é? Há um texto do São Francisco de Assis em que ele fala do corpo, reconhecendo que o corpo tem os seus direitos instintuais, não é? O corpo tem fome, tem sede, precisa de abrigo, defender-se do frio, do calor, etc. E ele chamava ao corpo o meu burrinho, exatamente por isso, não é? Eu lembrei-me disso porque
é, de facto, o nosso corpo e também uma série de coisas, coisas instintuais, exatamente como acontece no caso do burro ou qualquer um dos animais, quer seja doméstico, quer não seja doméstico. E este burro faz parte da família. Este burro poderia ser, mais uma vez, digamos, numa extrapolação evangélica, ou do presépio, ou que conduziu a Sagrada Família para o Egito, para fugirem aos tiranos. De qualquer forma, neste burro está também isso, um limiar de fuga, a capacidade de sair através do afeto a este animal, daquele universo concentracionário em que aquela miúda se situa e onde não se sentem as festas que ela faz ao burro. Ela precisa também de quem receba os seus afagos, o seu carinho e o sinta. Provavelmente não encontrará isso na filha. No fundo é o sofrimento de toda a criação que está aqui refletido e não aquilo que muitas vezes nós, homens, tendemos a pensar, o nosso exclusivo sofrimento. É esse o conceito que leva muitas vezes a fazer sofrer as outras espécies de animais, as formas mais estúpidas, que vocês possam imaginar. Não vou entrar agora aqui em detalhes polémicos sobre isso, porque achamos que os animais merecem sofrer. Nós, como humanos, é que não. É o Armando, de 67 anos, e o Rui Pedro, filho, que tem 8 anos. Há 5 anos, a mulher do Armando foi diagnosticada um cancro e ela também faleceu imediatamente, passado 1 ou 2 meses. E ficou o Armando e o Rui Pedro, ambos ficaram sozinhos e começaram a tomar conta um do outro. E, entretanto, também a doença bateu à porta, primeiro ao Armando e depois ao Rui Pedro. Ambos ficaram doentes com cancro. Nos dias mais difíceis, quer um, quer outro, eles só se tinham um ao outro. E havia uma vizinha, que era a Joana, que de vez em quando, também o rendimento dela também não dava para muito. Ela também tem 3 filhos e eles levando uma malga de sopa ou um pão, partilhava com eles um pouco da refeição que eles tinham, que era o almoço, que era o jantar. Passados 2 anos, portanto estamos a falar em 2017, o Armando também faleceu e o Rui Pedro neste momento está sozinho e quis o destino que o Rui Pedro fizesse o caminho sozinho e ele também, portanto, não está muito bem de saúde e esperemos que ele dê a volta, já que a família, teve a infelicidade de desaparecer com a doença. E a única figura que sai vitoriosa desta derrota é aquele boneco, porque o boneco não sente e, portanto, é uma coisa e as coisas são sempre vitoriosas. E não podemos esquecer isto. Normalmente as coisas duram muito mais do que nós. As nossas casas duram muito mais do que nós, aquilo que temos lá dentro dura muito mais do que nós. Portanto, há isso também que convida a alguma reflexão. Nós duramos muito tempo, por muito tempo que se dura sempre muito pouco tempo. E duramos muito pouco tempo. Aqui gostaria também de chamar a vossa atenção para isso, para essa questão de saber quem cuida de quem. Temos um pai que cuida do filho, temos um filho que cuida do pai, e quando as doenças são assim, o condoimento do que é cuidado é tão grande como o condoimento do cuidador. Quer dizer, há situações em que o cuidador se preocupa tanto com o cuidado como a pessoa cuidada se preocupa com o cuidador. Se tiver essa humanidade e esse discernimento e ainda se a saúde lhe permitir ter consciência disso, não é? É por isso que nós dizemos muitas vezes: eu não quero ficar dependente de ninguém.
Ou quer dizer, eu só não quero incomodar ninguém. Ora bom, e o terceiro elemento é mais um elemento de caráter sociológico que eu gostaria de trazer aqui. Vivem num bairro social, não é? Santo Tomé. No bairro de Santo Tomé. Tinha uma vizinha que vai lá ajudá-lo. Teria acontecido a mesma coisa se vivessem num condomínio fechado? Provavelmente não. Provavelmente não havia vizinhos que os visitassem. Primeiro porque os vizinhos partiam do princípio que eles teriam dinheiro, como vivem num condomínio fechado, para resolver os problemas que tinham. Ou o problema enorme que um e outro tinham. E, portanto, viram simplesmente as costas porque, de facto, há a convicção de que o dinheiro resolve tudo e que a tal palavra, a humanidade, a ternura, a disponibilidade, o sorriso, são valores absolutamente acessórios e que não contam para o efeito. Quando muito, chamaste ao porteiro do prédio, que normalmente o porteiro dos prédios de autodomínio de condomínio são pessoas que se julgam proprietários do próprio prédio, é também uma das características da mente humana, é achar-se proprietário daquilo que não é proprietário, mas como está ali, bom, este prédio é rico, eu estou aqui à frente do prédio, portanto isto é como fosse tudo meu. Onde é que o senhor ajuda a atuar? Mas quem é o senhor? Para entrar no condomínio fechado. E o que é que o senhor quer? Bom, portanto, no condomínio fechado, estas pessoas ficavam ainda mais sós, se estivessem em casa, ou eram simplesmente remetidos para um hospício luxuoso, porventura, onde eram tratados com todos os requisitos da modernidade e da pseudo-eficácia, mas o afeto humano estaria ausente, porque é muito diferente o afeto de um médico ou de uma enfermeira, tem muitos doentes a tratar, do afeto da vizinha que vai lá levar uma sopinha ou à noite perguntar se precisam de alguma coisa. Okay? Pronto, agora podemos abrir o diálogo. Então agora falávamos um bocadinho. Eu sou engenheiro, não quis estudar mais, qualifiquei com alguma pena minha. E fui realmente impelido e queria com toda a simplicidade e o resto, colocar duas questões. O seu professor disse que a primeira fotografia é realmente não sei o que é a fotografia, mas comovemos de uma maneira tremenda toda a competição da fotografia que muito bem resumiu, e disse a páginas tantas, deixe-me ver se eu consigo, eu estou realmente emocionado, peço desculpa, que era o jovem que carregava a cruz. Eu tinha 15 anos e um padre da minha freguesia disse-me uma vez, a um convite que eu recusei, uma frase que nunca mais me largou, que dizia-me, Nuno, quem foge da cruz é quem mais a carrega. E portanto eu não sei exatamente quem é que carrega uma cruz maior, se são os jovens desta vida ou se são os maridos que fogem destas situações, como também muito bem disse e como nós sabemos que acontece. E a segunda questão é uma questão que eu próprio tenho, que me surgiu também, em que disse o senhor professor que não se sabe se é ela que recebe o beijo. E eu pergunto, não será ele, e vem no seguimento do fugir da cruz, não será ele que dá o beijo? Se não morrer antes, é ele que dá o beijo. Não, ali naquele momento. É ali sim, ali não há dúvida que é ele que dá o beijo. Mas a minha pergunta é, quem é que vai receber o último beijo? Ou quem vai dar o último beijo? Quem vai dar o último A beijo, minha quem o pergunta é recebe, se não é? é o quem recebe o último beijo ou se é quem dá o último beijo. Ele não vai receber nunca. Ela pode vir a recebê-lo, não é? Se ele continuar vivo. Pelos vistos, deu-lhe o último beijo. Porque ele continua vivo, a senhora foi à frente. Mas ele nunca terá mais. Ele não sabe já qual foi o último beijo que a mulher lhe deu, provavelmente. Isto ficou esquecido no tempo. Sim,
estava a referir é ao receber ou ao dar. Sim, sim. É isso. A ideia é que ele não vai ter, nunca mais vai ter hipótese de receber um beijo daquela senhora. Certo? Ela poderia ter tido, sempre até morrer, essa hipótese. Agora, aquilo que disse que é muito interessante sobre quem é que é mais penalizado, é quem carrega a cruz ou quem foge da cruz. Eu acho que, de facto, é quem foge da cruz. Quem foge da cruz é sempre penalizado. Há aqui dois fatores em jogo. Foge de uma cruz por medo, não é? A reação é o medo. É sempre o medo. Mesmo quando as pessoas dizem o que ele não quis foi incomodar-se. No fundo é o medo. É o medo de não ser capaz de aguentar, o medo de não estar à altura, o medo de que a vida se destroce e deixe de ser um mar de rosas, desejável, ou pelo menos uma vida minimamente equilibrada, é o medo. E depois do medo é a culpa. E nada é pior do que a culpa, não é? A culpa conduz necessariamente à morte, não é? A morte psicológica, a morte cívica, não é? Mais uma vez, se fizéssemos a conotação. Eu não tenho formação em teologia, nunca andei num seminário, mas hoje parece-me a mim próprio que estou a falar um bocado como um padre. Ora bom, a verdade é esta, é que o próprio Evangelho também nos dá isso através da figura do Judas, não é? O Judas morre, mata-se ele próprio, mata-se, suicida-se, não é? Acaba com ele, porque não aguenta a culpa, não é? E isso é o que acontece mesmo às pessoas que não se suicidam, que não se matam, morrem aos poucos ao longo da vida posterior à fuga, morrem de tristeza, morrem de abandono, morrem de solidão. E, normalmente são essas pessoas que acabam sempre por ficar sós. Muitas vezes quando dizemos, está só, muitas vezes a solidão é uma escolha, mas outras vezes não é uma escolha, é uma coisa que é imposta. Para um homem que faz isso, à mulher, com uma situação de doença, ou tem uns filhos muito perversos, ou os filhos vão ficar ao lado da mãe, ou pelo menos fiéis à imagem da mãe, e vão achar que aquele pai é um guarda-la que não merece o mínimo de respeito. Portanto, os próprios filhos que lhe vão virar as costas. Isso acontece no dia a dia, é constante. Vamos a assistir constantemente a situações dessas. Por último, para concluir, talvez fosse oportuno passarmos a chamar aos condomínios fechados e aos bairros sociais condomínios abertos. Ou pelo menos condomínios de coração aberto, não é? Isso é ainda mais importante. E não sei se mais alguém quer intervir. Eu já agora, eu vou levantar eu gostava bastante de estar aqui. Agradeço esta oportunidade, que eu acho que nos estão a dar muito sono. Eu também queria referir à primeira fotografia, porque há ali algo que eu acho que também reflete um bocado, que é a fotografia dos filhos, a ausência, não é? Ou a existência virtual daqueles que também são queridos ao casal, não é? Ao João e à... Era importante que fosse o Lionel a responder. Você viu logo isso quando fez a fotografia? Vi, por acaso vi, porque os filhos também têm a sua vida profissional, não é? E na verdade, quem tinha mais disponibilidade para estar ao lado da mãe era o pai, não é? Portanto, era marido e mulher, e as filhas pontualmente podiam dar uma ajuda, mas na verdade quem carregava a cruz era o marido. Eu achei curioso a fotografia e estar só. Mas essa leitura é muito válida. Há uma coisa aí, agora a pergunta que eu vou fazer, talvez é da minha experiência, não é? Pronto, a fotografia não posso dizer que gosto muito, mas realmente estou a adorar pelas histórias que a gente pode ter e sem querer estar a debater assuntos que raramente costumamos, não é, debater. Provavelmente um amigo ou uma amiga, mas assim tão largamente é muito interessante, que é, as fotografias são todas a preto e branco.
é por alguma razão especial? É porque permite transmitir todas estas sensações de uma forma? É assim, eu sou fotógrafo preto e branco. Ok, peço desculpa. Não, a minha formação é preto e branco. Eu comecei na fotografia a preto e branco quando, na escola, eu aprendi a trabalhar o preto e branco, desde a captação ao laboratório. E os meus trabalhos de cariz social, eu uso este suporte, o preto e branco. Por um lado, se calhar, é o suporte que nos transmite mais nostalgia. Ao mesmo tempo, remete-nos para o antigamente. Portanto, acho que transmite veracidade à história. Entendo? E se calhar também é uma questão artística também, portanto é o suporte onde eu me sinto mais confortável a trabalhar, e até porque eu, quando estou a fotografar, eu estou a pensar a preto e branco. É mais o meu trabalho, se reparar, é só sombra, luz, sombra, e não estou preocupado, se bem que o meu trabalho no dia a dia é tudo feito a cor, não é? Portanto, e aí tenho outros exemplo que hoje estamos aqui a viver, há aqui também uma componente política, há uma componente social, há uma componente de alerta que o fotógrafo transporta e que hoje é bem claro aqui nestas imagens. Eu gostava, se fosse possível, usar essa imagem do cavalo, porque não quero pisar naquilo que já foi dito, mas há aqui uma coisa que me parece muito clara. A imagem que eu vejo, e sabendo da história que há um pai que abandonou uma família, eu sei que existe no hipismo uma modalidade que acompanha e faz parte dos tratamentos de fisioterapia do equilíbrio das crianças, do equilíbrio, que é o caso, não parece que será o caso. E aquilo que me faz esta imagem pensar, reporta-me para uma grande imagem de uma grande ternura, de uma grande solidariedade e, acima de tudo, de grande agradecimento. Eu leio que esta mãe tem atrás do seu filho na cadeira, que provavelmente teve a aula, vai ter a aula, tem aqui no cavalo o marido que não teve. Está aqui um aliado para o filho, que faz parte, com certeza, do dia-a-dia e que ajuda esta senhora a ajudar a sua criança a poder, obviamente, encarar a vida com outra oportunidade, com outra valia e, se calhar, aquilo que o pai não fez, que o cavalo está a ajudar à sua maneira, obviamente. E não só isso, também ela vê no cavalo um paradigma de normalidade, de que ela precisa, não é? O cavalo é um cavalo normal, não está doente, não está afetado, não tem nada, é um cavalo normal, normalíssimo. E ela, de repente, precisa desse ar puro que se respira, não é? Para sair do universo da patologia, não é? Da doença, do sofrimento. Também é verdade. Só para terminar, o tema que realmente foi escolhido, acho que é fantástico, é um tema muito dominante, mas ele, no fundo, também tem tristeza. Eu vivo num país onde a saúde até tem andado bem, mas a componente social deixa-nos muito a desejar e nós temos o direito de reivindicar. Nós, que gostamos da fotografia, devemos fazer desta fotografia uma bandeira pela liberdade, pela justiça e para aquilo que nós acreditamos todos os dias, que é possível amanhã fazer melhor do que hoje. O papel dos fotojornalistas e dos fotodocumentalistas é exatamente isso. E é isso que eu quero reforçar e os meus parabéns por isso. Muito obrigado. Vamos aqui, a sexta imagem, temos aqui a Elsa com o João. A Elsa tem 37 anos e o João também deixou o seu trabalho para tomar conta do filho. Ela no seu dia-a-dia, ela cuida de crianças, portanto, dos vizinhos, as crianças dos vizinhos, vai buscá-las à escola, cuida delas naquele período que os pais não têm possibilidade de as ir buscar à escola, portanto, ela faz esse trabalho para conseguir algum dinheiro para o João. O João, nos seus tratamentos, fisioterapia por mês, gasta 800 euros. O marido recebe, portanto, na altura era o ordenado mínimo, que eram 500 euros, agora admito que sejam 600 euros. Pronto, curiosamente, este miúdo sorri, sempre que está acordado, está sempre a sorrir. O nome dele é Brilhante, chama-se mesmo João Brilhante, e ele é um brilhante, portanto,
24 horas, não digo 24 horas por dia, mas sempre que está acordado, o João é uma criança que transmite felicidade. Portanto, ao contrário das outras histórias, que os rostos das pessoas estão tristes, aqui não. O João e a mãe passam o dia com este sorriso. É evidente que a mãe, muitas das vezes, o sorriso dela está mascarado, não é? Portanto, é uma máscara. É uma mulher que sofre muito, como qualquer mãe. A verificação de que, mesmo nas sombras, há momentos de júbilo. Podem ser muito transitórios, muito passageiros, mas há no rosto desta criança, no rosto da sua mãe, embora o sorriso possa ser um pouco contrafeito, mas é de facto um sorriso. E isso aponta para o seguinte, aponta para a eternidade do presente, não é? Quer dizer, o que conta nas nossas vidas é este momento, é o aqui e o agora. Não vamos saber o que vai ser amanhã e ontem não vale a pena pensar porque já passou. As pessoas que têm prática de yoga ou de mindfulness meditativa sabem perfeitamente o que isso é. Portanto, é presentificar a vida o mais possível, sempre atento aos outros, obviamente, para que esse presente se transforme na única eternidade de que nós somos capazes. E é o presente eterno que está aqui em causa. Mais uma vez temos ali um boneco cúmplice. A presença dos bonecos é muito interessante neste universo infantil da doença, porque o boneco está sempre lá, é impassível, é um ícone, é também uma presença com alguma coisa de totémico ou de religioso, não é? Porque é nele que se projeta a alegria da criança, que se projeta os seus anseios, a sua inventiva, se ela tiver ainda inventiva, como acontece no diálogo habitual entre uma criança e um boneco. Aqui temos a Maria da Luz com a Rafaela e a outra filha. A Rafaela sofre de paralisia cerebral e também foi uma mulher abandonada pelo marido. Portanto, ela recebe uma pensão de 336 euros e quando eu fiz esta história, a Maria da Luz já tinha, portanto, a casa, portanto, tinha a casa hipotecada ao banco, obviamente, mas com rendas, com prestações em atraso, e o banco ia-lhe ficar com a casa. Portanto, temos aqui uma mulher com dois filhos nos braços, completamente abandonada e pronto, e sempre apenas com uma reforma, não é, de invalidez de 336 euros. Ora bom, aqui eu disse que não fazia crítica de fotografia, não faço, não sou capaz, mas eu acho esta fotografia absolutamente extraordinária. Pela capacidade que tem de apanhar tantos planos, não é? De engolfar estes planos todos, não é? O espelho, aquela sala que suponho que tenha outro espelho, outros não têm outro espelho, poderia ser um espelho. Isto faz-me lembrar, enfim, todo o enigma e todo o entendido e o subentendido que anda em torno de uma pintura célebre, que são as Meninas de Velázquez, do Prado, não é? Que também há um espelho e ninguém sabe quem é que está no espelho ou quem está no quadro. Aqui acontece exatamente a mesma coisa. Eu acho isso muito interessante, muito bonito. Portanto, é como se fosse uma situação encenada, que não foi, encenada precipitadamente, como se estivéssemos numa espécie de grande teatro do mundo e como se levantasse no meio desse teatro um protagonista. Aqui o protagonista é claramente esta mãe cuidadora, esta mãe que é o esteio, claramente, da família, no trio formado por ela e pelas duas crianças, e que é uma mãe com autoestima. Se virmos como ela está vestida, se virmos a forma como ela interage com as filhas, notamos que não é uma mãe que se abandonou ao sofrimento, que não se limitou a viver só das filhas. Ela sabe também que a maior homenagem que pode prestar às filhas é cuidar dela própria.
Por acaso, Eu acho isto muito bonito. foi uma das coisas que ela me disse, curiosamente, Pronto, é isso. que anda para alimentar a sua autoestima, portanto ela anda, faz questão de andar sempre muito bem Eu não arranjada. sabia disso, mas ainda bem que assim tem. Ela, por acaso, Ainda bem que assim tem. Vamos ao outro. aqui temos o Tiago. O Tiago tem uma doença também daquelas raras, portanto tem um síndrome de Smith-Lemley-Optis. Portanto, é um miúdo que nasceu dentro do período de gestação, mas nasceu prematuro. Ele nasceu com apenas 1750 gramas. E o desenvolvimento dele ao longo da vida foi exatamente nesse sentido. É um miúdo muito baixo, portanto ele fisicamente nunca se desenvolveu e também é um miúdo que sofre que tem paralisia cerebral. Ele neste momento tem 40 anos, os pais eram professores. Ao longo da vida deles, a mãe teve a facilidade, ou pelo Ministério da Educação, ou até pelas próprias escolas por onde passou, de ficar alguns dias, semanas, meses em casa para cuidar dele. Agora ele já tem perto dos 80 anos e eles conseguiram criar uma IPSS, que é o Cavalo Azul, que acolhe crianças com deficiência. E onde está o Tiago, onde vive agora o Tiago, portanto, ele já não tem condições para cuidar dele, porque a idade avançou, portanto, e ele vive nessa instituição. Ele fala? Ele não fala, ele não ouve, portanto, ele consegue caminhar, mas não é um miúdo completamente dependente. Eu vejo aqui não vejo um miúdo, você refere sempre um miúdo, mas não é. É um adulto, não é? É um adulto que se comporta como uma criança. Mas eu olho para aquela figura e vejo um clown, vejo um palhacinho, não é? Um miúdo que gosta de dizer as suas malandrices, que ele não fala, ou gosta de fazer as suas malandrices, ou de mimar, é um mimo, também tem qualquer coisa a ver com a mímica. E temos aqueles dois pais ali que estão a assistir a qualquer coisa como é a exibição daquele menino, que não é uma exibição turbulenta, nem destrutiva, nem sequer angustiada, é uma exibição de si mesmo como um inocente, mas um inocente com luz, um inocente que transmite alguma coisa de recreativo, se assim podemos dizer. Portanto, é como se este menino fosse a criança eterna que há em todos nós, dentro de cada um de nós, e que só raramente se manifesta em momentos festivos, ou nos nossos sonhos, ou em ocasiões que não há censura social. Estes dois pais, o pai e a mãe, é como se estivessem numa plateia, ali, a assistir ao desempenho daquele menino encantador, apesar de não falar. Aqui temos o Ivo e a Sónia. A Sónia deixou de trabalhar há 5 anos. Há 5 anos foi diagnosticada leucemia ao Ivo. Ela passa, portanto, durante um grande período, esteve sempre a cuidar do filho. O filho, até ao último verão, pensava-se que tinha ultrapassado a doença. Infelizmente, há 2 meses, ele teve uma recaída e agora encontra-se numa situação muito complicada. Portanto, e ela vive com um subsídio de apoio à terceira pessoa de 100 euros, mais o ordenado mínimo do marido. Isto para mim é uma concha de afeto, uma conchinha, não é? Mãe e filho formam uma conchinha de afetos. E esta mãe é uma mãe, os teóricos do bachelar, por exemplo, teóricos da literatura, enfim, e da escrita, distinguem 2 tipos predominantes de mãe, ou a mater nutrix, a mãe que alimenta, a mãe amamentadora, ou a mãe genetrix, que é a mãe que dá à luz. São as duas, digamos, os 2 paradigmas da maternidade dominantes são esses. Esta mãe é uma mãe que nutre, e que não nutre
só com alimentos, nutre com afeto. Mais uma vez aqui as mãos, a posição das mãos é importantíssima. A criança deixa-se afagar, a mãe afaga e ao mesmo tempo que afaga, nutre. Eu tentei decifrar o que estava ali naquela t-shirt, acho que é Paris. É Paris. Portanto, esta é a viagem permanentemente adiada que aquela mãe tem. Não é? Ela não pode abandonar o filho. Provavelmente gostaria muito de ir a Paris, ou eventualmente de voltar a Paris de onde trouxe aquela t-shirt, e talvez até de levar um menino e de mostrar coisas em Paris. Mas isso é absolutamente impossível. E ela tem aquele Paris ao peito, tem o Paris no coração, como um projeto de vida que não consegue cumprir. Pois há aqui outro elemento que para mim me diz muito, que é esta colcha, em que é uma colcha que reproduz personagens da banda desenhada, sobretudo o X-Men, não é? Os X-Men da banda desenhada. Isto faz-nos lembrar que de facto todos nós somos de alguma forma super-homens ou super-mulheres, como esta mãe que está a tratar desta criança na forma como ali vemos, e que, se bem analisarmos, a vida de todos nós é também uma história aos quadradinhos. É uma história de banda desenhada, não é? Com princípio, meio e fim, com sobressaltos, com aventuras, com desgostos, com tudo aquilo que cabe na vida. Portanto, são imagens sobre imagens sobre imagens sobre imagens que registram o nosso percurso humano. Aqui temos a Ruth, com as filhas, a Ruth e a Rita. Esta foi uma das histórias que eu fiz para o jornal, e o objetivo desta história, portanto, temos aqui um trabalho de denúncia. É uma mãe viúva, portanto, com duas filhas que sofrem de paralisia cerebral e que precisava de uma casa de banho adaptada para o dia-a-dia das filhas. E o objetivo aqui era angariarmos dinheiro para construirmos a casa de banho da senhora. E com esta história nós conseguimos exatamente isso. Portanto, no dia, ou poucos dias depois desta história ter sido publicada, nós conseguimos o dinheiro imediatamente, contratamos uma empresa para construir a casa de banho desta família. Este aqui é o triunfo da feminilidade, o triunfo do feminino. É um universo, um mundo estritamente feminino, marcado por aquilo que é característico do feminino nas nossas vidas. Há imensas situações na pintura universal, de todas as épocas, em que são retratadas imagens idênticas de mulheres na intimidade do seu arranjo, que se penteiam ou que se deixam pentear, que estão no gabinete de toilette ou num boudoir, ou o que quer que seja, que cuidam da sua beleza, que cuidam da sua aparência. Esta menina que está aqui de óculos é claramente uma menina que sabe que está bem com ela própria. A outra deixa-se pentear. Por esta mãe também, que põe nisso muito daquilo que é a estética do arranjo feminino, da criatividade que está envolvida no arranjo feminino, na autoestima, mais uma vez, que é um elemento também muito importante. São as três graças, não é? São as três graças. Estão aqui num gineceu, que é o sítio onde estão as mulheres. Isto é um universo impenetrável para os homens. Nós podemos adivinhar aqui vários cheiros, se calhar alguns não muito agradáveis, mas outros, que é o cheiro do sabonete, o cheiro do shampoo, do perfume, dessas coisas todas, que no nosso imaginário associamos muito mais ao feminino, no nosso imaginário tradicional, ao feminino do que ao masculino. Acho muito bonita esta imagem. É uma imagem de tranquilidade, apesar do drama que se vive nesta família. Portanto, aqui temos o Eduardo e a mãe, a Vera. O Eduardo sofre da doença do enxerto do transplante de medula. E quer ela, quer o marido,
Portanto, ela durante muito tempo deixou de trabalhar também para cuidar do Eduardo. O crescimento do Eduardo parou, eu creio que foi aos 5, 6 anos. Ele mede 1 metro e eles tentaram arranjar empregos que lhes permitisse que lhes permitisse estar com o Eduardo, porque o Eduardo é dependente e ele não consegue viver sem oxigênio artificial. E então ela trabalha no matadouro desde as 5 da manhã até à 1 da tarde, e o marido trabalha numa cartonagem desde as 2 até às 10 da noite. Portanto, o Eduardo precisa de um acompanhante permanente. E vive, tem uma capacidade de 82% e recebe uma pensão de 80 euros. Também dar-lhe tudo que lhe for possível, aquilo que são as ofertas propiciatórias, para que ele responda a melhor graça que ele pode conceder, é de sentir-se bem, apesar de todas as suas limitações. Há ali o quadro do casamento dos pais, não é? De onde nasceu, o casamento de que nasceu esta criança, e que, portanto, a mãe está ainda a honrar esse casamento através da forma como trata este filho. É também legível no olhar dela, quanto a mim, esta ideia de que basta dar para já se receber. Aqui temos a história do Carlos era uma criança normal, aos 3 anos teve uma paragem cardíaca, foi chamada a emergência médica, levaram-no para o hospital, supostamente estava tudo bem, só que ele tinha pequenos tumores na garganta, e isso os médicos não conseguiram ou não atenderam devidamente, e o miúdo, ao fim de pouco tempo, teve uma segunda paragem cardíaca e que lhe destruiu completamente o cérebro. É um miúdo que se encontra neste estado, não da doença propriamente dita, mas é uma das vítimas de negligência médica. A mãe viveu com ele durante 10 anos e depois começou a ter sucessivas depressões e até que um dia se virou para o marido: olha, eu não aguento mais tomar conta do nosso filho, a partir de agora deixe ser tu. E então foi ele que começou a carregar a cruz, e é ele que alimenta o Serginho, e a mulher neste momento trabalha numa mercearia deles. Entretanto... Mas não se separou do marido. Mas não se separou do marido, não. É importante. Mas não se separou do marido. Pronto, e aqui temos... No fundo, foi também por razões de saúde dela, não é? Sim, sim. E aqui, portanto, é um momento de higiene diário. Ele está-lhe a dar banho, e dar-lhe banho sempre nestas condições, porque ele já é um miúdo adulto, agora tem 20 anos, e não é fácil dar banho ao Serginho numa banheira ou até num polibanho. Então tem que ser assim numa bacia em cima da cama, e vai ela lá por partes. Bom, nós hoje generalizamos determinado tipo de tratamentos das pessoas, sobretudo das crianças e dos velhos. Ao velho não chamamos velho, chamamos idoso. À menina da casa chamamos a princesa ou a princesinha. Ao menino chamamos o campeão. E muitas vezes às crianças que têm esse tipo de deficiências chamamos também de uma forma eufemística meninos especiais. Eu devo dizer que detesto todas essas qualificações. Acho que um velho é um velho, não é um idoso, nem um técnico, é um velho, e um novo é um novo, e uma criança é uma criança, e não precisa da etiqueta de ser especial, porque especial são todas as crianças. Isto por um lado. Por outro lado, também não gosto nada da ideia da princesinha e do campeão, porque acho que isso mete na cabeça das crianças, enfim, uma certa presunção de singularidade, de serem os únicos, de estarem acima dos outros,
o que me parece pouco educativo. Este menino não é um campeão. Não é um campeão, mas é um herói. Para esta família é o herói da casa. É aquele que reclama mais atenções, não vence nada, não entra em provas, não compete com ninguém, porque não é capaz disso. Mas é o centro da casa. Aquela criança que está ali, porque suponho que é uma irmã, não é? Sim. Significa o triunfo da vida e da saúde que se opõe realmente à situação deste miúdo. Mas é para ele que vão as atenções do pai, não é para ela. Ela provavelmente até terá algumas carências afetivas, se calhar até precisa se exibir assim, ali, precisadinha, para chamar a atenção do pai, para que o pai não se concentre exclusivamente no filho. Isso é uma leitura possível, como todas as extrapolações pode ser abusiva ou não. De qualquer forma, este miúdo é, quanto a mim, o herói da casa. E a questão que se põe aqui é de saber a fé, que está ali ilustrada por aquele crucifixo, salva quem? Salva a criança? Salva o pai? A menina já está salva. Mas é a criança que vai ser salva? Ou é o pai que vai ser salvo? Ou são os dois que vão ser salvos? É a pergunta que se impõe. E também há aqui uma outra coisa que é este batismo diário, que é uma espécie de, mais uma vez, que aponta para o batismo bíblico de alguma forma. O miúdo está a ser batizado no afeto, está a ser batizado no amor que o Pai sente por ele. Isto foi, a história do Sérgio Nil foi feita em várias sessões, isto são dias diferentes, portanto, ele está, ele vive portanto, no quarto, ele basicamente não sai do quarto, aqui é dado banho, é alimentado. Aqui temos a história da Marta. A Marta estuda psicologia, também sofre de uma doença rara, o síndrome de Wolfram, e ficou cega aos 14 anos. É uma miúda diabética, portanto também que ajudou à aceleração da cegueira, e desde então a mãe é os olhos da filha. Só há um dia, ela vive na residência universitária do Porto, e só há um dia da semana em que a mãe não vive com a Marta. Ela inicialmente começou por estudar em Vila Real, na UTAD, mas a distância da mãe não era possível. A distância da mãe não lhe permitia que ela tivesse uma vida normal e que tivesse qualidade de vida, porque ela é totalmente Bom, aqui temos uma peregrinação, não é? Portanto, esta mãe e esta filha estão de pé, caminham, progridem numa peregrinação. Não sabemos para onde, sabemos que essa peregrinação é igual à peregrinação de todos nós, é o percurso dos dias desta vida, ou das horas, ou dos minutos, é o andar em frente apesar de tudo. E o olhar daquela rapariga que é cega remete-me para a figura de Cassandra, que é uma figura da mitologia grega, e que era também cega, e que era uma visionária. Ela conseguia adivinhar o futuro. Aqui ninguém adivinha o futuro. O futuro provavelmente vai ser igual a este presente, porque há situações insolúveis que não vão, inexoráveis, que não vão ser superadas, e a única coisa que resta a esta mãe que vai à frente, e que vai à frente em pânico, ou em aparente pânico, é substituir o medo pela esperança. E é a esperança que leva estas duas mulheres a dar mais um passo, a caminho daquilo que elas não sabem. Um fotógrafo, um fotojornalista, segundo o Alfredo Cunha, que foi meu editor, ele diz que nunca se reforma e nem pode ficar doente. Eu conheci o Zé num momento, portanto, eu tive um ligeiro acidente e fui operado ao menisco, e nos tratamentos de fisioterapia conheci o Zé. Portanto, eu também, estando doente, ao mesmo tempo não parei de trabalhar. E as histórias vão-nos surgindo quando nós menos esperamos. E o Zé é pai de 4 filhos, emigrou para a Alemanha, divorciado, aqui foi a mulher que saiu, divorciado, foi para a Alemanha para conseguir aguentar a vida dos 4 filhos.
depois de chegar à Alemanha, um mês ou dois, teve um acidente de trabalho e ele perdeu uma das pernas e a outra ficou completamente esmagada e também não tem qualquer tipo de ação no membro. A mãe, que até então tinha uma vida aliviada, viu-se na obrigação de tomar conta do filho. Portanto, aqui foi um regresso do filho a casa e é a mãe que toma conta do Zé no dia-a-dia. E eles vivem, pronto, ele tem uma pensão de invalidez e ela tem uma reforma de 250 euros. É o Pasolini, que era um realizador e um escritor italiano, que muitos conhecem, quer através dos seus filmes, quer pela leitura dos seus livros, falava numa figura da mãe, uma outra figura da mãe, que era a própria mãe dele, que ele depois viria a utilizar como, para representar a figura da Virgem Maria num dos seus filmes, o Evangelho segundo São Mateus, e ele fala na mãe como la madre muta, a mãe muda, a mãe que não fala. Esta mãe é essa, é a mãe que cuida, é a mãe que se preocupa, que sofre imenso, mas que não fala, porque o falar é como se fosse uma perda de tempo, ou uma coisa inútil. Falar com quem? Nem com o filho, ela aqui fala, porque ele está imerso na leitura e a mãe vem simplesmente assistir. Quantas e quantas mulheres desempenham este papel? De serem mudas, de estarem na vida dos outros, de servirem o que pensam, que é o caso do homem, apesar de doer, de servirem o que está doendo, que não tem pernas, o que não pode andar, sempre mudas. São mulheres que amam porque só aprenderam esse verbo, amar. Há também homens assim, mas são talvez mais raros, mas aqui está essa mãe, não é? O homem é capaz, como aquele pai que estava, entre aspas, batizar o filho, o homem é capaz de se dedicar, implicar naquilo que está a fazer. Mas o homem dificilmente utiliza o silêncio permanente como uma forma de estar. E é isso que, quanto a mim, caracteriza esta mãe. Aquelas figuras religiosas que estão ali ao fundo, e que fazem parte do nosso imaginário, sobretudo do imaginário português, também poderiam suscitar outras leituras muito interessantes, especialmente o Coração de Jesus, que é conduído de todos nós, de poemas diferentes, etc, etc, etc. Mas, quanto a mim, a grande figura religiosa desta fotografia é esta figura da mãe. A mãe presente. Stabat Mater. Agora, para terminar, a última história, portanto, é da Susana Moreira, a mãe de Luna. Nós podemos, no nosso povo, nós portugueses, podemos ter muitos defeitos, mas somos um povo solidário. E a Luna sofria, de leucemia, e os pais, através dos meios de comunicação social, começaram a falar do problema da filha e começou-se a gerar, portanto, um grande movimento solidário em torno desta família. E a filha, havia possibilidade da filha ser tratada em Inglaterra, mas isso envolvia gastos muito grandes, e então essa campanha de solidariedade fez com que esta família angariasse €500 mil. Infelizmente não puderam salvar a filha, mas a campanha de solidariedade em torno da Luna reverteu depois a favor de 3 crianças exatamente com a mesma doença. Esta é uma fotografia que ali não é muito perceptível, mas aquela mancha branca é o caixão, é o dia de funeral da Luna. Ela veio a falecer no dia de Natal. Pronto, e para terminar, portanto, este ciclo de histórias, termino também com o final do ciclo da vida. Não? Exatamente por ter acontecido no dia de Natal, esta fotografia até poderia chamar-se solstício de inverno, não é? Porque é mesmo isso, quer dizer, é um solstício de inverno, mas um solstício em que há um eclipse. O eclipse é o desaparecimento daquela figura, da rapariga que estava doente, eclipsada, desaparece por completo, e a família fica reduzida a este sofrimento e a memórias, que faz lembrar
alguns dos quadros góis da face terrível dos desastres da guerra. Aqui é outra guerra que se trava ou que se travou. Esse eclipse, essa ausência da lua cheia que permite iluminar os caminhos do mundo, está bem patente quanto a mim nesta fotografia. E esta fotografia é também uma boa forma de encerrar este ciclo, porque eu acho que nestas figuras estamos todos nós, naquilo que ainda somos, cá, neste mundo, naquilo que já não somos, naquilo que deixamos de ser, e também naquilo que haveremos de deixar de ser, que é precisamente essa dimensão do apagamento, da morte, absolutamente irreversível e que castiga todos nós que cuidamos ou que devemos cuidar uns dos outros. Muito obrigado. Foi um privilégio para todos nós termos tido estas histórias de vida e de dor e de sofrimento e de morte também, que temos aqui, trazidas pelo olhar do Lionel e comentadas pelo olhar do Mário Cláudio. Eu, como fotógrafo, fico um pouco com inveja, porque acho que qualquer uma das pessoas aqui que tiram fotografias deve tê-la, porque é realmente uma oportunidade única podermos, de um lado, conseguirmos ter fotografias que captam a atenção do Mário Cláudio, mas, por outro lado, pelo comentar com este menor estas nossas fotografias. Penso que todos nós temos aqui muito mais ricos, porque penso que vamos refletir sobre algo que merece ser refletido, que felizmente parece que os políticos agora também começam a olhar, mas isso será sempre uma gota d'água do que é preciso fazer com estas pessoas. Muito obrigado, e até daqui a um mês, aqui ou mais um programa.